Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do oitavo ano B. Bom, pessoal, então para essa aula nós vamos precisar da apostila 3, que vai falar sobre o sistema endócrino, capítulo 16, na página 301. O sistema endócrino. Então, no módulo 13, né, nós aprendemos sobre os sistemas de coordenação, o sistema nervoso. Então, assim, outro sistema de coordenação que faz parte do nosso organismo é o nosso sistema endócrino. Em uma situação em que você leva um susto ou está com medo, seu coração acelera, você empalidece, sua frequência respiratória aumenta. De onde vem tudo isso? E o que dizer das mudanças que você está experimentando no seu corpo recentemente? Você vê isso nos seus colegas? Uns crescem mais, outros menos, mudou a voz, a forma do corpo, a distribuição dos pelos. O que desencadeou todas essas mudanças e qual a implicação delas no seu corpo? Essas respostas têm em comum o sistema endócrino, que, juntamente com o sistema nervoso, participa dos processos de comunicação, controle e coordenação entre os órgãos. Então, quem coordena, quem controla o nosso organismo é o sistema nervoso e o nosso sistema endócrino. Então, nessa imagem, tem um paraquedista, né, pulando do avião. Então, muitas pessoas pulam de paraquedas para experimentar a mais pura adrenalina. As glândulas. Você já deve ter ouvido falar em glândulas. Por exemplo, a glândula sudorífera são responsáveis pela secreção do suor que ajuda a controlar a temperatura do corpo humano. Você também estudou as glândulas salivares e o pâncreas, que fazem parte do nosso sistema digestório. As glândulas são órgãos compostos de tecido epitelial, cujas células são especializadas em produzir e secretar substâncias, que serão utilizadas pelo organismo. De olho em secreção e excreção. Então, não confunda esses dois termos, pois não são sinônimos. Secreção é a eliminação de alguma substância produzida por células dentro de algum órgão do corpo ou na corrente sanguínea e que será utilizada. É o caso da saliva lançada na boca ou dos hormônios lançados no sangue. Excreção é a eliminação de algumas substâncias, uma substância prejudicial, geralmente composta, que contém nitrogênio, como por exemplo, o que será eliminado na urina. Os produtos de algumas glândulas são lançados na parte externa do corpo ou nas cavidades de órgãos ocos. Essas glândulas são classificadas como exócrinas. É o caso, por exemplo, das glândulas salivares, mamárias, sudoríparas e sebáceas. Outras glândulas lançam seu produto na corrente sanguínea. São chamadas endócrinas. E o seu produto são os hormônios. As glândulas endócrinas e os hormônios formam o sistema endócrino. O pâncreas, no módulo 5, produz o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado. É uma função exócrina. Essa glândula também produz o hormônio, hormônios, né, que é uma função endócrina. Então, ela é conhecida como glândula mista ou anfícrina. Ou seja, as glândulas são formadas pelo tecido epitelial. E existem três tipos de glândulas. Existem as glândulas exócrinas, como as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, e existem as glândulas endócrinas, que são aquelas glândulas que lançam a secreção na luz do vaso sanguíneo, ou seja, o hormônio secretado pelas glândulas, ele é transportado pelo sangue até os órgãos-alvo, né, onde esses hormônios, essas secreções precisam alcançar. Então, existem as glândulas endócrinas, que lançam a secreção na luz do vaso sanguíneo, as glândulas exócrinas, que são, como por exemplo, a glândula salivar e a glândula lacrimal, e existem também as glândulas anfícrinas ou mista, que é o caso do pâncreas, porque o pâncreas elimina no caso, o suco pancreático. Quando ele elimina o suco pancreático,
ele está sendo uma glândula exócrina e quando ele produz a insulina e o glucagon, ele está sendo uma glândula endócrina. Então, o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. E no caso dos hormônios produzidos pelas glândulas, eles são secretados e a excreção geralmente é um resíduo celular, ou seja, é um resíduo que está sendo eliminado pelas células. Bom, então, nesta ilustração, nós temos alguns exemplos de glândulas endócrinas. Por exemplo, a glândula tireoidea, que fica no pescoço, ela produz os hormônios tiroxina, o T4, e a triidotiroxina, o T3, que estimula o metabolismo e também produz a calcitonina, que vai regular o cálcio na corrente sanguínea. Existem as glândulas paratireoideas, que produzem os paratormônios, também regulam o cálcio. O pâncreas, que produz a insulina e o glucagon. Os testículos, que são glândulas sexuais masculinas, que produzem a testosterona, que é um hormônio que vai mexer, né? É responsável pelas nossas características sexuais secundárias, no caso dos homens. Os ovários, que produzem o estrógeno e a progesterona, que promovem o amadurecimento e o desenvolvimento dos caracteres sexuais, né? Secundários de uma mulher, inclusive o ciclo menstrual e a ovulação. E existem as glândulas suprarrenais ou adrenais, que ficam em cima dos rins. Elas produzem adrenalina, elas produzem a noradrenalina, que regula a pressão sanguínea, produzem glicocorticoides, que atuam na manutenção do equilíbrio do organismo, e mineralocorticoides, que mantêm o equilíbrio do sódio e do fosfato, ou seja, equilibram o balanço hídrico do nosso corpo. Bom, você sabia? A hipófise ela é chamada de glândula mestra. Analise a ilustração ao lado e localize a hipófise, uma pequena glândula abaixo do cérebro. Essa glândula está ligada ao hipotálamo, região do encéfalo, que recebe uma enorme quantidade de estímulos de todo o corpo e atua intensamente sobre a hipófise, produzindo hormônios que são armazenados e nesta, estimulando a liberá-los na corrente sanguínea. Juntos, esses dois órgãos são responsáveis por quase todos os aspectos do metabolismo, pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela manutenção, ou seja, homeostase do organismo, o equilíbrio. O quadro a seguir apresenta os principais hormônios da hipófise, né, os hormônios hipofisários. Lembrando que a hipófise ela se divide em dois. Ela tem a parte anterior, que é chamada de adenohipófise, e a parte posterior, que é chamada de neurohipófise. Sendo que a neurohipófise ela vai secretar hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, como a ocitocina e a vasopressina, o hormônio antidiurético. Os hormônios produzidos pela adenohipófise são o GH, o somatotrófico, responsável pelo crescimento, o adrenocorticotrófico, que age no córtex das adrenais, o tireotrófico, que vai agir na tireoide, o FSH, o folículo estimulante, que estimula óvulos e espermatozoides, o luteinizante, que age sobre os testículos e ovários, a prolactina, que estimula o crescimento das mamas e a produção do leite. Já a ocitocina estimula a contração do útero na hora do parto e o hormônio ADH regula a reabsorção de água nos rins. Bom, o ADH e a ocitocina, como eu falei para vocês, são produzidos pelo hipotálamo, armazenados na hipófise, de onde são liberados. Retroalimentação ou feedback. Então, assim, para entender como funciona a coordenação do organismo, podemos fazer uma comparação, né? Uma analogia entre o sistema endócrino e uma balança. Então, assim, acompanhe o raciocínio a seguir. Como você faria para equilibrar os dois braços da balança? Usando todas as frutas e sem conhecer a massa delas? Vamos dificultar um pouco. Você tem de colocar pelo menos uma laranja em cada prato. Não é um problema de matemática. A forma mais intuitiva é de tentativa e erro.
Passar uma laranja para cá, algumas tangerinas, frutas menores, para lá. Opa, agora ficou desse lado. É preciso trocar aqui ou ali. Pois é, essa analogia que podemos fazer com o funcionamento do sistema endócrino. A procura do equilíbrio ora pende para um lado, ora pende para o outro. Vamos entender melhor esse mecanismo e as situações nas quais esse equilíbrio é alterado. O mecanismo de equilíbrio dinâmico é chamado de retroalimentação, também conhecido pelo nome em inglês feedback. É um ciclo de eventos que monitoram as condições do corpo, avaliando, alterando e reavaliando essa condição, mantendo o funcionamento do corpo em um equilíbrio dinâmico e garantindo a homeostase. Isso ocorre com a temperatura, com a pressão sanguínea e com a quantidade de água no corpo, entre outros. Nesse sistema, células especializadas produzem mensageiros químicos, que são os hormônios, que são lançados na corrente sanguínea e atuam somente nas células capazes de entender a mensagem. As células-alvo e que possuem receptores específicos para cada hormônio. Esse mecanismo de estímulo e resposta é mais lento que o estímulo nervoso, mas é igualmente eficiente. O quadro a seguir mostra uma comparação. Por exemplo, o sistema nervoso ele tem uma natureza de mensagem eletroquímica. Já o sistema endócrino é química. A velocidade do sistema nervoso é alta, já do endócrino é baixa. O gasto de energia do sistema nervoso é alto, já do sistema endócrino é baixo. A via de distribuição é através dos neurônios, já do sistema endócrino, como eu falei para vocês, na luz do vaso, porque é pelo sangue. A ação dos tecidos no sistema nervoso, em geral, é restrita a determinada região ou células de um órgão. E já no caso do sistema endócrino, em geral, ela é ampla, ou seja, sistêmica. Pâncreas e seus hormônios. Bom, então a gente sabe que o pâncreas é responsável pela secreção do suco pancreático, que faz parte do nosso sistema digestório. Ele vai lançar essa secreção no intestino delgado. Essa é uma função exócrina, porque não é lançado direto no sangue, durante o processo de digestão. Já entre as células produtoras de enzimas digestivas, agrupa-se outro tipo de células do pâncreas, que secretam seus produtos diretamente para o sangue. São as ilhas pancreáticas, antigamente chamadas de ilhotas de Langerhans, que produzem os hormônios insulina e o glucagon. Bom, no caso, em relação à função endócrina do pâncreas, como vocês podem ver aqui, nós temos um esquema de retroalimentação ou feedback. Então, imagine uma refeição rica em carboidratos como uma macarronada. Após a digestão, os carboidratos estarão na forma de moléculas de glicose, que serão absorvidas no intestino delgado e passarão para a corrente sanguínea, aumentando a taxa de glicose no sangue. Ao perceber o aumento da taxa de glicose no sangue, o sistema nervoso estimula as células beta das ilhotas pancreáticas a liberar a insulina. Esse hormônio estimula as células hepáticas do fígado e musculares a absorver a glicose e armazená-la na forma de glicogênio. Isso nós chamamos, esse processo de transformar a glicose em glicogênio, nós chamamos de glicogênese. Bom, com isso ocorre a diminuição da quantidade de glicose no sangue. Se a taxa de glicose no sangue ficar muito baixa, as células alfa das ilhotas pancreáticas são estimuladas a liberar o glucagon, hormônio que estimula as células hepáticas do fígado a transformar o glicogênio em glicose e lançá-las na corrente sanguínea, elevando a glicemia. A esse nome, a esse processo, nós damos o nome de glicogenólise. Então, formação do glicogênio, glicogênese. A quebra do glicogênio e a transformação em glicose, nós chamamos de glicogenólise. Pessoal, lembrando que nós já aprendemos que a glicose é um monossacarídeo, um carboidrato. Já o glicogênio é um polissacarídeo, ou seja, várias moléculas de glicose juntas. Então, glicogênio, polissacarídeo animal. Glicose, monossacarídeo.
De olho no diabetes. O diabetes pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Nos dois casos, observa-se uma elevada taxa de glicose no sangue, chegando ao ponto de esse açúcar ser eliminado pela urina, uma das formas de diagnosticar a doença. No diabetes do tipo 1, o organismo deixa de produzir a insulina ou a produz em quantidades insuficientes por causa da redução da quantidade de células beta. Aparece geralmente em pessoas com menos de 35 anos, que dependerão do uso diário de insulina para ter uma vida normal. Com a incidência maior em pessoas acima dos 40 anos, o diabetes tipo 2 é até 10 vezes mais frequente que o tipo 1 e tem estreita relação com maus hábitos alimentares e sedentarismo e obesidade. Nessa doença, a elevação da taxa da glicose no sangue deve-se à diminuição de receptores de insulina na célula do corpo, o que reduz a resposta de absorção em muitos casos. Pode ser controlado com dieta, exercícios regulares e medicamentos. O diabetes não controlado pode comprometer as funções de muitos órgãos, acarretando problemas vasculares, cardíacos e renais. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício da página 306, atividade 1, a página 307, atividade 2 e a página 309, você já pensou nisso. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar no e-mail, dúvidas@conquistando.com.br, e vocês também podem tirar as dúvidas durante os nossos plantões, que são sempre às terças-feiras, às 16h50, que eu estarei à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.